Entra aí, galera. Alguém bota aí, estamos de volta. Nossa, vai ser difícil, hein? Muito assunto. Pode ir. Estamos só mais por enquanto. Nossa, Deus, por ter. Achei que minha voz ia falhar. Então vamos continuar aqui, deu um probleminha. Só recapitulando aqui. A gente está naquele versículo, né? E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos levará à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele te aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, o que acontece? Ele te aperfeiçoará, vai te fazer cada vez mais completo, ele te confirmará. Então, como a gente estava falando de Jó, de José, né? Nada do que ele viveu, nenhuma dor do que ele viveu atrapalhou ele de cumprir o propósito dele. Quando você descobrir o seu propósito, você precisa, antes mesmo de você descobrir o seu propósito, você precisa ir refazendo a sua mente, jogando fora todo o lixo, tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te abala, tudo aquilo que te incomoda, para você seguir em frente. E quando você descobrir qual é o seu propósito e você andar, não importa a dor que você vai viver. Não importa a dor que você vai viver. Você vai ser aquilo que você foi chamada para ser. E aí ele vai te confirmar. Depois de haver padecido um pouco, ele vai te confirmar. Terceiro, então primeiro, ele te aperfeiçoará, te confirmará, te fortificará e fortalecerá. Eu demorei para entender a diferença dessas duas palavras, fortificar e fortalecer. Porque todas elas, as duas, elas têm a ver com força, né? E aí, quando a gente pensa em fortificação, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de base, a gente está falando dos ossos, a gente está falando do interior, a gente está falando das raízes da árvore, né? Em Jó, deixa eu ver se eu acho que tem um texto muito lindo em Jó que ele vai dar uma base pra gente aqui nesse fortificará. Aqui, ó, minha Bíblia ela é toda riscada, então ficou bem facinho aqui. Diz assim, ó: pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu pequei demais, eu fiz coisas erradas demais. Eu matei uma pessoa, eu matei um filho, eu fiz um aborto. Né? Quem eu posso julgar? Quem que eu sou digna de julgar? Eu não sou digna de julgar ninguém. Então, se você acha que você foi uma pessoa tão ruim que não tem jeito mais pra você, como eu achava de mim, eu digo, essa árvore toda, se ela for cortada, olha o que o texto está falando. Se for cortada, ainda assim se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Ô, meu querido, tô falando pra você, tem jeito pra você. Tem jeito. Tem tempo, você tá morto? Você morreu? Tem tempo pra você.
Tem jeito para você, tem tempo. Se você tá tão sujo que tem que cortar lá no final do tronco, poxa, o cheiro das águas, essas raízes aí, elas vão fazer brotar renovos que não vão dar para contar. Porque eu vou falar uma coisa para você. Em Mateus, ele dá essa referência nas parábolas do talento. A um é confiado 10 talentos e ele granjeia, trabalha e consegue mais 10. Mas a Bíblia vai falar de colheita 100 por 1. Se você plantar uma semente de qualquer coisa, não vai dar uma semente só. Não vai dar uma só. Vai dar 100, 1000, 10 mil, 100 milhões. Essa é a vida daquele que diz que tem Deus. Aquele que diz que tem Deus é para plantar uma semente no trabalho e colher 100 mil frutos, 10 mil frutos. Aquele que tem Deus é para plantar uma semente dentro do lar e colher inúmeros frutos. Você não vai plantar uma semente e vai colher 2. Você é exponencial, você não sabe o valor que você tem. E nós vamos cavucar aí para você descobrir o valor que você tem. E você parar de se curvar nessas suas dores, na sua história tem valor. Às vezes passa um mendigo lá em frente à oficina, eu já chamo logo, vem aqui comer um pão. Eu quero ouvir esse cara, eu quero ouvir essa história. Eu quero ouvir por que ele está na rua. Por que ele parou? Por que ele não se movimenta mais? Eu não aceito mais eu ficar parada. Nunca mais eu vou ficar parada. Nunca mais eu vou ficar parada. Eu não vou ficar parada. Nunca mais. A minha vida agora é uma vida de movimento. Chega, eu entendi. Eu entendi. Mas tudo quanto é dor você para. Tudo quanto é dor você vitimiza. Coisa mais repugnante ao vitimismo, né? Então, fortificar, quando o versículo fala que ele vai te fortificar, ele está falando que Deus ele vai trabalhar nas suas estruturas. Mesmo que você tenha que ser cortado até o final ali do tronco, vai nascer uma árvore nova, vai dar fruto. E quando ele fala em fortalecer, ele está falando do corpo. Ele está falando da força externa aqui, do que você precisa para ser fortalecido, para ser forte mesmo. Porque em Deus nós somos fortes. Paulo vai falar, quando estou fraca aí que eu estou forte, né? Então fortificar está falando das raízes, fortalecer está falando do externo. Eu não estou falando de visibilidade humana, não, né? Tem uma passagem muito linda que ela grita pra gente. Eu demorei para entender essa passagem. É a passagem da figueira. Ela está em 2 textos na Bíblia, em 2 evangelhos. E aí, ele me encucava porque falava assim, e não era tempo de figos. O texto é o seguinte, Jesus ele tá andando e diz a Bíblia que ele tem fome. E ele avista uma figueira. E ele vai até a figueira e não acha nela frutos. Quando ele não acha nela fruto, ele amaldiçoa a figueira, ela murcha na hora. E aí os discípulos eles ficam assustadíssimos. Mas a gente que não viveu esse momento, que a gente lê a palavra, em outro texto, depois alguém pesquisa aí os 2 textos que está o episódio da figueira, acho que é Lucas, bota aí, episódio da figueira, são 2 textos. Um dos textos fala assim, e não era tempo de figos. Aí você fala assim, poxa, mas o que Jesus que julgamento é esse que Jesus fez sobre a figueira por não ter achado fruto? Se não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, é óbvio que não ia achar fruto. Só que tem algo grandioso por trás disso. Uma figueira, primeiro ela dá fruto, depois ela dá folha. Então, quando Jesus vê a figueira cheia de folha, é óbvio que tem nela fruto, certo? Só que nesse caso não. A figueira ela só tinha folha. O que ele está ensinando para a gente aqui? Uma vida de aparência, ela é jogada fora. Aqui vai ter que desmoronar sua aparência. Aqui vai ter que desmoronar sua aparência para a gente achar seu propósito de vida. Não tem outra forma. Se você aparenta dar frutos, encontra a sua identidade aí e para tudo. Para você achar a sua identidade e você dar fruto de verdade. Porque alguém vai chegar perto de você com esse texto, com
contexto, com essa lábia que você tem, atrás de fruto. E não vai encontrar, porque a sua vida é de aparência. Então, se a figueira dá figo primeiro e depois dá folha, e Jesus vê a figueira cheia de folha, é óbvio que tem fruto nela. As pessoas estão vendo você falar, assim, aqui eu vou achar fruto. Mas não vai ter, é uma vida de aparência. E o pior, quando eu penso em vida de aparência, eu penso no lar primeiro. Por quê? No lar é o lugar que as pessoas te veem sem máscara. No lar é o lugar que as pessoas veem exatamente quem você é, né? Diz a Bíblia que Naamã era um guerreiro do exército da Síria. Ele era chefe do exército da Síria. Olha que passagem linda. A Bíblia vai dizer que Naamã é chefe do exército do rei da Síria, se eu não me engano. E a Bíblia vai falar, ele era um homem valoroso, porém leproso. E aí, numa das guerras, é levada uma menina cativa, que a identidade dela não é falada na Bíblia, o nome dela. Ela é levada cativa e ela se torna ali empregada serva da mulher de Naamã. E essa menina, anônima na Bíblia, ela fala o seguinte, quando ela vê a lepra de Naamã, ela fala o seguinte, quem dera meu rei fosse lá na minha terra, encontrasse o profeta tal, o profeta ele lhe curaria da sua lepra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero ficar nesse texto aqui, eu quero ficar com você nesse sentido. Tem dor que só os que estão na sua casa veem. Só os que estão dentro de casa. Quando ele tirava aquela roupa do exército, as pessoas dentro da casa dele viam a lepra dele. Essa lepra ela tem propósito. Essa sua dor, ela tem propósito. E os da sua casa vão ser abençoados. Não pelo contrário. Não pelo contrário. Então, se você se identifica com isso, se você tem dor, Iris, as minhas dores, elas estão resolvidas. Tá, então vamos usar ela. Vamos alcançar pessoas com as suas dores. Vem pro clube. Nossa, eu tenho uma dor que ninguém sabe. Eu traí, mas eu não contei pra ninguém. O que eu faço com isso? Vamos descobrir o que a gente faz com isso. Vamos futucar o que a gente faz com isso. Eu parei minha vida, eu não movimento mais porque o que aconteceu comigo foi um absurdo, porque eu não aceito, vem pra cá. Vem pra cá. Vamos ver o que nós vamos fazer com as suas dores. Vamos entrar no contexto do Salmo 23, ali como ovelhinha, ficar dependente do nosso pastor e entender que a nossa jornada ela é longa, mas ela é de crescimento. Ela não é de estar parada. A nossa jornada ela é de movimento. É no movimento que as coisas vão acontecer. Tá, joia? Foi muito bom ter aqui vocês com a gente, essa nossa primeira live. A gente vai fazer uma live por semana, por enquanto. Vai depender dos frutos que vão dar esse trabalho, né? Mas por enquanto, você fica entendendo aí que vai ser uma live toda quinta-feira às 2 horas da tarde. Tá, joia? Conto com você. Comenta aí embaixo o que você achou. Quem tiver liberdade de falar das suas dores. A gente já tem um tema para a próxima live, eu não vou falar aqui, é um versículo tremendo, que a gente vai futucar mais esse seu coraçãozinho aí, deixar esse cérebro quieto e futucar seu coração para a gente ir além. E eu espero que vocês participem para que a gente possa saber a direção dos nossos conteúdos também. Tá joia? Enquanto isso, vamos ficar na minha história aqui, que é longa, mas não é para gerar tristeza, é para gerar transbordo, né? Tá joia, gente? Um abraço, fica com Deus, vem pro clube, convida os seus amigos pro clube, os seus parentes pro clube, os seus filhos pro clube, vamos que vamos. Tem certeza que deseja encerrar? Encerrar.